O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Provérbios 21, versículo 1. No coração da nossa jornada através dos anais da história, encontramos uma figura que personifica a complexidade humana, as conquistas grandiosas e os desafios éticos que moldaram os destinos de nações antigas. Estamos prestes a mergulhar na história de Nabucodonosor, o lendário rei da Babilônia, cujo reinado abrangeu o século 6 a.C. Prepare-se para uma exploração que transcende os limites do tempo e nos desafia a refletir sobre o impacto de ações individuais na trajetória da humanidade. Ao longo deste vídeo, convido você a acompanhar cada detalhe desta narrativa única. Cada escolha de Nabucodonosor, cada conquista monumental e cada dilema ético nos levarão a uma compreensão mais profunda de como as ações individuais podem ecoar através das eras. Essa compreensão é fundamental, pois nos ajuda a decifrar o que molda nosso presente e futuro, bem como a história de civilizações que vieram antes de nós. Portanto, enquanto exploramos o reinado de Nabucodonosor e suas ramificações, peço que deixe o seu like para apoiar nosso conteúdo e acompanhe atentamente. Afinal, entender a complexidade da história humana é mais do que um exercício intelectual. É uma oportunidade de aprender com o passado e aplicar essas lições ao nosso próprio tempo. Sua participação é essencial, pois juntos navegaremos pelas águas da história, iluminando nosso caminho com a sabedoria do passado e vislumbrando um futuro mais consciente e informado. Portanto, não perca este mergulho fascinante na vida e legado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, é uma figura histórica e bíblica de grande importância. Seu reinado, que abrangeu aproximadamente de 605 a 562 a.C., marcou um período crucial na história do Antigo Oriente Médio. Este monarca é frequentemente lembrado por suas notáveis realizações, mas também por seus desafios e escolhas significativas. Nabucodonosor ascendeu ao trono em um momento de agitação na Babilônia. Seu governo testemunhou o auge do Império Babilônico, com expansões territoriais significativas e uma administração eficiente que incluía a codificação de leis. Ele é particularmente conhecido por suas campanhas militares bem-sucedidas que levaram à conquista de Jerusalém e à destruição do Templo de Salomão em 586 a.C. No entanto, sua fama também está ligada aos desafios éticos de seu reinado. O episódio do Cativeiro da Babilônia é um exemplo notório quando milhares de judeus foram exilados para a Babilônia. Isso deixou uma marca indelével na história judaica, sendo um período de profunda reflexão espiritual e cultural. Além disso, Nabucodonosor é uma figura de destaque no livro de Daniel na Bíblia, onde é retratado como alguém que teve sonhos e visões enigmáticas, interpretadas como mensagens divinas. Essa dimensão espiritual adiciona complexidade à sua figura, levantando questões sobre sua relação com o divino e seu papel na narrativa religiosa. Nabucodonosor é uma figura multifacetada que desempenhou um papel fundamental na história do Antigo Oriente Médio. Seu reinado é lembrado por suas conquistas impressionantes, mas também por seus dilemas éticos e seu lugar na narrativa religiosa. Ele continua a ser objeto de estudo e reflexão, ilustrando como a história humana é repleta de nuances e complexidade. Ele é inegavelmente mais conhecido por um evento que deixou uma marca profunda na história judaica: a conquista de Jerusalém em 586 a.C. Esse episódio é frequentemente referido como o Cativeiro da Babilônia e marcou um ponto de viragem significativo na trajetória do povo judeu. Durante seu reinado, Nabucodonosor liderou uma campanha militar que culminou na destruição do majestoso Templo de Salomão em Jerusalém. Esse templo era o centro espiritual e religioso do povo judeu, e sua queda foi um golpe emocional profundo para a comunidade judaica da época. Além disso, Nabucodonosor deportou muitos judeus para a Babilônia como parte de sua política de controle territorial. O Cativeiro da Babilônia foi um período de exílio forçado e transformação cultural para os judeus. Eles foram confrontados com o desafio de manter sua identidade e fé em uma terra estrangeira. Durante esse tempo, muitos aspectos da cultura babilônica, como a língua e as tradições, influenciaram os judeus, resultando em uma fusão cultural única.
Embora o reinado de Nabucodonosor seja lembrado por suas conquistas notáveis, seu legado também é marcado pela tragédia do Templo de Salomão e pelo impacto duradouro do cativeiro da Babilônia na história e na cultura judaica. Esse evento seminal serve como um lembrete da complexidade das interações culturais e das mudanças históricas que moldam a identidade de uma comunidade ao longo do tempo. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, além de suas conquistas militares e seu impacto na história judaica, também foi responsável por contribuições culturais notáveis. Entre elas, destaca-se a construção dos famosos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que se tornou um ícone da arquitetura e da engenhosidade babilônica. Os Jardins Suspensos são frequentemente associados a um ato de amor e apreço de Nabucodonosor por sua esposa Amitis. A lenda diz que Amitis, que havia crescido em uma região montanhosa, sentia falta das colinas verdes de sua terra natal. Em um gesto grandioso, o rei decidiu criar esses jardins espetaculares como um presente para sua amada esposa, para recriar a sensação de estar nas montanhas. Esses jardins eram uma proeza arquitetônica impressionante, composta por uma série de terraços elevados, suportados por colunas de pedra. Cada terraço continha uma variedade exuberante de plantas, árvores e flores, criando uma paisagem verdejante no coração da Babilônia. O sistema de irrigação utilizado para manter os jardins foi uma mostra notável da engenhosidade babilônica. Os Jardins Suspensos da Babilônia não apenas demonstraram o interesse de Nabucodonosor na arquitetura e na cultura, mas também sua capacidade de realizar empreendimentos monumentais. Eles se tornaram um símbolo da opulência e da grandeza da Babilônia na antiguidade e, ao longo dos séculos, continuaram a inspirar a imaginação de muitos como uma das maiores realizações da engenharia e da estética na história da humanidade. O reinado de Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, é um capítulo fascinante tanto na história quanto na narrativa bíblica. Enquanto ele é amplamente conhecido por suas conquistas territoriais e contribuições culturais, sua relação com a religião é igualmente notável e complexa. No livro de Daniel da Bíblia, Nabucodonosor é retratado como um governante que teve encontros misteriosos com o divino. Ele experimentou uma série de sonhos e visões enigmáticas que o perturbaram profundamente. Esses eventos levaram à busca por alguém capaz de interpretar esses mistérios, o que o levou a encontrar o profeta Daniel, um jovem judeu de grande sabedoria e fé. Daniel emergiu como uma figura central na corte de Nabucodonosor, interpretando os sonhos do rei como mensagens divinas. Esses sonhos incluíam visões proféticas que lançaram luz sobre eventos futuros e revelaram a soberania de Deus sobre todas as nações. A relação entre Nabucodonosor e Daniel levanta questões profundas sobre a espiritualidade do rei e sua conexão com o divino. Nabucodonosor passou por uma jornada espiritual única ao longo de seu reinado. Seus encontros com o divino, embora perturbadores, o levaram a reconhecer a supremacia de Deus e a importância de honrar a fé de Daniel e seus companheiros judeus. Essa complexa relação com a religião adiciona camadas de profundidade à história de Nabucodonosor, mostrando como o divino pode tocar mesmo os governantes mais poderosos e desafiar suas concepções de autoridade e divindade. Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, é mais do que uma figura histórica. Ele é um lembrete vívido da complexidade da história humana. Seu reinado, que abrangeu o período de 605 a 562 a.C., é uma tapeçaria rica de realizações impressionantes, desafios éticos e uma relação intrigante com a religião. A história de Nabucodonosor é um testemunho de como grandes conquistas e legados podem estar entrelaçados com escolhas difíceis e dilemas éticos. Sua conquista de Jerusalém e a destruição do Templo de Salomão, embora marcantes em sua grandiosidade, também lançaram as bases para o cativeiro da Babilônia, um evento de profundo significado na história judaica. Esse período de exílio forçado e transformação cultural é um exemplo de como as ações de um indivíduo podem ter um impacto duradouro em uma comunidade. Além disso, a relação de Nabucodonosor com a religião, conforme retratada no livro de Daniel, é uma narrativa fascinante de encontros misteriosos com o divino. Isso nos lembra de como a espiritualidade pode ser um elemento intrincado na vida de até mesmo os líderes mais poderosos.
A história de Nabucodonosor também nos ensina que a interpretação de eventos históricos pode variar significativamente dependendo do ponto de vista. Enquanto ele é celebrado por algumas de suas realizações, para outros, ele representa um conquistador impiedoso. Essa perspectiva variada destaca a subjetividade da história e como diferentes narrativas podem surgir a partir dos mesmos eventos. Em última análise, a história de Nabucodonosor nos desafia a refletir sobre como as ações individuais podem moldar o curso da história e como a complexidade da experiência humana é completamente entrelaçada com escolhas, desafios e pontos de vista variados. Sua figura permanece como um lembrete de que a história é uma narrativa multifacetada, moldada por uma miríade de influências e interpretações. Agradecemos sinceramente por terem acompanhado este vídeo até o final, explorando a fascinante história de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Compartilhar este conteúdo é uma maneira poderosa de enriquecer o conhecimento histórico e crescimento espiritual de outras pessoas. Ao compartilhar, você não apenas estará promovendo a compreensão, mas também estendendo a oportunidade de aprendizado a amigos, familiares e colegas. E não se esqueça de ficar atento ao vídeo recomendado que aparecerá na tela em breve. Continuaremos a explorar narrativas históricas e temas inspiradores que nos desafiam a refletir sobre o passado e a aplicar essas lições no presente. Até lá, compartilhe este vídeo com aqueles que você acredita que também encontrarão valor nessa jornada. E juntos, continuemos a explorar o vasto horizonte da história, do conhecimento e do crescimento espiritual.